Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Nós louvamos a Deus por podermos estar mais uma vez juntos, bendizendo ao nosso Deus, mais uma vez por esta ferramenta, né? Entendendo aí o decreto do governador do estado. Nós não podemos ter o culto presencial, então nós estamos aí gravando o nosso culto para que você possa participar dele e não deixando assim de louvar o nosso Deus e termos nesse dia um tempo separado para cultuarmos ao Senhor. Eu quero nessa hora ler um trecho da palavra do nosso Deus para nós darmos início assim a este culto de louvor e adoração ao Senhor. E eu vou ler uma porção que se encontra no Salmo 34. Vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 3, depois faremos uma oração ao nosso Senhor. A palavra de Deus nos diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. É isso que nós queremos fazer nessa noite, louvar a Deus e todos, a uma só voz, no mesmo espírito, na mesma fé, louvar e bendizer ao nosso Deus. Vamos orar nesse momento. Eu convido você a fechar os seus olhos por alguns instantes, para que a gente possa estar intercedendo ao nosso Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer nesta hora pela tua bondade, pela tua generosidade, em nos permitir, ó Deus, estar cultuando o nome do Senhor, ter este acesso à tua presença, graças ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que nos deu esse livre acesso à presença do Senhor. Obrigado por esta ferramenta, Deus, a internet, os computadores, que nos permitem, ó Deus, estar juntos mesmo que à distância, mesmo impossibilitados de cultuar ao Senhor presencialmente, mas não impossibilitados, não impedidos de cultuar ao Senhor de maneira virtual, ó Pai, através deste instrumento. Pai, nós te pedimos nesta hora que o Senhor receba o culto que vamos prestar a Ti, que o Senhor Deus fale ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo, ó Deus amado, nos dê entendimento da Tua palavra, que todas as nossas preocupações, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, seja nesta hora entregue aos pés da cruz e que o Senhor traga sobre todos nós, ó Deus, a Tua paz, a Tua serenidade, a Tua quietude, para que, ó Deus, as perturbações, as preocupações, as aflições não sejam de forma alguma obstáculo para que nós, eu, meu irmão e a minha irmã que aqui está nesta hora, possamos te cultuar em espírito e em verdade. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa adoração, e nós o fazemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Assim oramos agradecidos. Amém, Senhor. Nós vamos louvar ao nosso Deus através de uma canção nesse momento. Bendiga ao Senhor nesta hora. Sim.
Assim, meu irmão, minha irmã, com o coração disposto, né, diante da presença do Senhor e com a nossa alma disponível para nos achegarmos à palavra de Deus, então nós vamos ter um tempo de meditação nas Sagradas Escrituras. Na semana passada, no domingo passado, nós começamos uma série de mensagens chamada Palavras da Cruz. E a gente vai estar observando nesses domingos algumas palavras que Jesus disse no momento da crucificação, nos preparando assim para a Páscoa que virá. E a primeira palavra que nós vimos na semana passada, que Jesus disse na cruz, foi a respeito do perdão, e nós vimos ali em Lucas capítulo 23. Nós vamos continuar hoje em Lucas capítulo 23, né? Convido você a ler a porção da Escritura neste texto, para que a gente possa então hoje ver a segunda palavra que Jesus então professa ali na cruz para a nossa edificação. E eu vou fazer a leitura desse texto bíblico. O texto bíblico vai ser exposto aí para você, para que você também possa acompanhar a leitura. Lucas capítulo 23, versos 33, e depois nós vamos pular para o verso 39 ao 43. E a palavra do nosso Deus diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à esquerda. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, que hoje estarás comigo no paraíso. O texto da palavra de Deus nos diz, irmãos, que Jesus ele foi crucificado entre dois criminosos, entre dois ladrões. E ele foi humilhado em todos os sentidos que alguém poderia ser. E ainda ele foi contado como um transgressor, né? A profecia de Isaías capítulo 53, verso 12, diz isso, né? Que ele seria contado com os transgressores. E é isso que acontece nesse texto. Justo Jesus, justo ele, que nada fez, que nada fez para merecer estar ali naquela cruz, naquele momento, sofrendo por tudo aquilo. E quando a gente fala de morte de cruz, a história mostra que a morte de cruz ela foi muito bem pensada para poder infligir sobre aquele que morresse na cruz terríveis dores e terríveis sofrimentos, digamos assim, insustentáveis ao condenado à morte de cruz. E por isso ela era considerada a pior morte que existia naquela época, não é? Em meio àquela dor insana que aqueles homens estavam sentindo ali, aqueles condenados gritavam, né? Eles praguejavam e eles até blasfemavam naquele momento, tamanha era a dor que eles sentiam. Contudo, quando a gente olha para a palavra de Deus, Cristo reagia de modo totalmente diferente deles. E é isso que transforma as últimas frases de Jesus como que numa gloriosa poesia aos ouvidos humanos, aos nossos ouvidos. Ao invés de Jesus pedir ali alívio das suas próprias dores, ou em vez de Jesus praguejar, ou em vez de Jesus amaldiçoar, né, aquelas pessoas que ali estavam, Jesus ele pronuncia palavras de perdão, orando e pedindo a Deus repetidamente: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Foi isso que nós vimos na semana passada. Mas em vez de Jesus também invocar uma justa condenação divina sobre todos aqueles ali que o faziam sofrer injustamente, sobre todos que escarneciam dele, que zombavam dele naquele momento, Jesus oferece uma gloriosa oportunidade de salvação para eles. Quando Jesus diz então nesse texto que nós lemos: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. O que a gente vê aqui, irmãos, nesse texto da palavra de Deus, são duas histórias semelhantes, mas com resultados diferentes, não é? O que nós vemos aqui é que enquanto houver vida, meu irmão e minha irmã, há esperança. E o que o texto nos mostra é que Jesus Cristo é esperança para qualquer tipo de realidade que as pessoas vivam, para qualquer tipo de pecador. Jesus Cristo é esperança para a vida humana.
E é exatamente isso, esta palavra, essa segunda palavra que eu gostaria de trazer para você hoje, nessa noite, na nossa meditação. A palavra do nosso tema hoje é esperança, né? A esperança da cruz. E, em primeiro lugar, a primeira lição que eu quero destacar aqui para nós pensarmos é que a esperança da cruz, a esperança de Cristo, nos mostra, nos revela ali a agonia do desespero humano, né? A esperança de Cristo nos revela a agonia do desespero humano. A palavra de Deus diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, ou destacar nesse momento, é que esse primeiro ladrão, esse primeiro malfeitor, ele representa o desespero que o homem sem Deus vai sentir no final de tudo. É exatamente isso. Esse homem, ele é a descrição do que a gente pode dizer assim, chamar de o homem sem Deus, o homem natural. Ele é zombador, ele é incrédulo, mas ele também é desesperado, irmão, pelo vazio da sua vida e pela condenação dos crimes que ele cometeu contra Deus. É assim na vida do homem sem Deus. Esse homem na cruz, ele havia começado o dia desesperado por causa de todos os seus pecados, não é? A gente pode dizer que o que hoje as pessoas preferem chamar de erros ou desvios, enfim, mas a Bíblia é taxativa, ela diz que isso é pecado. A Bíblia dá nome a isso, a Bíblia chama tudo isso de pecado. O dia desse homem começou desesperançado, porque esse homem, ele se dá conta nessa hora de que não havia mais volta para ele. Mas ainda assim, observa para você ver, a sua incredulidade faz dele alguém obstinado, a sua incredulidade faz dele alguém ousado, alguém rebelde. E o desespero, irmão, e a incredulidade são tão grandes que ele se volta para Jesus com um tom desafiador. Ele olha para Jesus e fala assim: se tu és o Cristo, faz alguma coisa, faça isso ou faça aquilo. Aliás, a gente pela palavra de Deus, né, a gente aprende que o pecado é essa confrontação desrespeitosa em relação a Deus ou contra Deus. O pecado, ele faz o pecador olhar para Deus como um objeto de manipulação. O pecado faz o pecador olhar para Deus como alguém que deve atender às suas vontades, que deve solucionar os seus problemas, como Deus fosse obrigado a servi-lo até na hora da morte. Percebe o que o texto está dizendo aqui? Como certa vez alguém disse, né? Alguém disse assim: olha, se o teu Deus não funciona, então troque de Deus. É assim que o pecado faz, é assim que o pecado age na vida do ser humano, usando Deus. Essa é a essência do pecado. Quando a gente olha, por exemplo, para Adão e Eva, não é? Foi o que aconteceu no Éden, essa independência de Deus, essa percepção deturpada de que Deus não é necessário para a sua vida, de que eles poderiam e que a gente pode viver do jeito que a gente quiser, assumindo o comando das nossas vidas, dos nossos destinos. É isso que o pecado trouxe para a vida da humanidade, e começou lá no Éden, Adão e Eva. O pecado em nossas vidas, irmãos, é isso, essa autodeterminação, essa tentativa de controle da nossa própria vida, a tentativa de usar Deus, a tentativa de usar Jesus, enfim, para que os nossos planos, para que as nossas vontades, para que as nossas necessidades sejam elas atendidas do jeito que a gente acha que deve ser, irmãos. Esse homem na cruz, ele representa a mim, ele representa você, ele representa cada homem e cada mulher que naquele momento vive sem Deus. E ele está desesperado, irmãos, porque ele perdeu o controle que ele achava que tinha da sua própria vida. Ele está desesperado porque ele perdeu o controle que ele achava que tinha de si mesmo. E quando esse homem ele caiu em si e entendeu que não tinha o controle de absolutamente nada, e que todas as suas fontes de segurança nunca lhe deram segurança nenhuma, preste atenção nisso. E aí ele se encontrou com o seu próprio vazio. É isso que lhe traz o desespero. Sim, irmãos, é o vazio da alma humana, quando o ser humano cai em si na sua consciência de que sua alma é vazia,
de que tudo aquilo que ele depositava esperança e como fonte de segurança não existe de fato, é isso que lhe traz esse desespero enorme. E sabe, é por isso que muita gente tira a sua própria vida, exatamente por isso, por se encontrar com o desespero do vazio, de que as coisas às quais ela botava a sua esperança não resolviam nada. Irmãos, enquanto nós não perdermos o controle da vida para Cristo, é isso que nós vamos encontrar na vida: desespero e vazio. A cegueira desse homem era tão grande, que ele não conseguia enxergar a salvação ali, de frente a ele, em Jesus Cristo. Tem um hino que nós cantamos, que chama-se Conversão, e ele diz assim, olha: em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E uma outra frase, ele diz assim: eu já ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe Cristo Jesus, mas eu surdo me fiz, e converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Não é que eu não quis me converter ao Senhor, é porque eu sou cego, é porque eu não tenho condição. Eu, homem sem Deus, é igual esse ladrão na cruz. A salvação está de frente a ele, mas ele não consegue perceber. E aí está o grande problema da humanidade. O maior problema da humanidade não é o coronavírus, o maior problema da humanidade não é a política, a briga política que nós estamos vendo aí. O maior problema da humanidade não é a alta do dólar, não é a alta da gasolina, ou qualquer um dos tipos de males que nós vivamos ou que a gente venha a viver durante a nossa vida. Não é. O maior problema da humanidade não é nem mesmo a morte. O maior problema da humanidade é o pecado. E a condenação e a ira de Deus por causa do pecado, esse sim, irmãos, é o pior mal que existe na humanidade, sem exagero algum. João capítulo 3, versos 18 e 19 nos diz assim, olha: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas o que não crê já está condenado. Por isso, irmãos, nós somos considerados criminosos diante de Deus, porque só criminosos são condenados. Jesus estava crucificado com 2 criminosos. Esses homens não eram qualquer tipo de ladrão de galinha, não, gente. Esses homens, eles eram assassinos violentos. Olha, Marcos diz no capítulo 15, verso 7, assim, olha: havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Alguns estudiosos dizem que esses 2 homens, eles faziam parte da facção, da quadrilha de Barrabás. E lembre-se, só Barrabás não está ali porque houve uma troca. Barrabás foi liberto e Jesus foi colocado no lugar deles. Portanto, esses 2 criminosos, eles representam todos nós, homens e mulheres pecadoras. Talvez você pode dizer assim: não, pastor, mas não é bem assim. Eu não sou assim também, né? Eu não sou um ladrão, eu não sou um criminoso, eu não sou um assassino. Eu reconheço que eu não sou perfeito, eu posso até admitir que sou um pecador, mas eu não sou como aqueles homens. Eu não cometi nada daquilo, o meu estado, a minha condição não é como eles, eu não sou um ladrão. Irmãos, a nossa situação é muito pior. A nossa situação em Cristo é pior do que a gente imagina, porque nós roubamos a Deus. Veja, para você entender bem, Deus nos criou. Deus nos dotou de dons e talentos. Deus nos deu as melhores oportunidades. Deus nos abençoou com inteligência, com saúde, com força. Deus supriu todas as nossas necessidades. Deus nos proporcionou e tem nos proporcionado inúmeras oportunidades para que eu e você possamos servi-lo. E ao servir ao Senhor, com tudo que temos, com tudo que somos, possamos glorificar a Deus. E o que é que aconteceu? O que é que nós fizemos? Nós pervertemos tudo isso. Nós não glorificamos a Deus com a nossa vida, não glorificamos a Deus com aquilo que nós temos. Nós servimos a outros mestres. Nós servimos a nós mesmos, nós servimos ao mundo, nós servimos a carne, nós servimos ao diabo. Pegamos tudo aquilo que Deus nos deu de bom e de maravilhoso para que nós pudéssemos servi-lo e trazer glórias a Ele, e nós utilizamos tudo isso para servir outros deuses. E isso é o que, irmãos? Isso é roubo. Nós roubamos a Deus, nós roubamos a glória de Deus, nós não lhe damos a glória devida, nós somos ladrões da glória de Deus e de tudo aquilo que Deus tem nos dado.
E se Jesus morreu no seu lugar e no meu lugar, junto com aqueles dois criminosos, então eu e você somos considerados criminosos por causa do nosso pecado. E o que nós merecemos por causa do nosso pecado é a condenação. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3 diz assim: olha, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes, as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Essa, meu irmão, minha irmã, é a situação do homem sem Cristo. E a menos que Deus haja com graça para nos redimir, para nos salvar, para nos justificar, permaneceremos como esse homem da cruz. Permaneceremos blasfemos, escravos do pecado, zombadores de Deus, confrontadores de Deus, servindo a outros deuses com os recursos que Deus nos deu para servi-los nesse mundo. E vamos ser condenados. Irmãos, todos nós precisamos de Cristo Jesus. Paulo nos diz isso em 2 Coríntios 5, verso 14, ele fala assim: Ele, Cristo, morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Lembra que nesse texto, aqueles homens pediam, soldados pediam para que Jesus descesse da cruz para provar que ele era o Deus, ele era Cristo, o Filho de Deus? Pois bem, Cristo não desceu da cruz porque ele não quis. Agora preste atenção, esses outros homens não desceram da cruz porque eles não podiam. E é por isso que eles estão desesperados. É por isso que esse homem está desesperado. A sua condenação é justa, a sua alma é vazia e a sua cegueira lhe impede de ver a oportunidade de salvação diante de si. Mas isso nos leva a um segundo ponto dessa mensagem, onde na esperança da cruz tudo pode mudar de repente. O verso 42 nos diz assim: acrescentou Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Irmãos, esse texto ele é maravilhoso por isso, porque ele nos apresenta a desesperança de alguém que coloca a sua vida, a segurança na sua vida em algo que, quando ele mais precisa disso, isso some de debaixo dos seus pés, o chão some de debaixo dos seus pés, e ele se encontra com o seu vazio. Isso é desesperador, porque ele viveu a vida toda acreditando que aquilo poderia salvá-lo, e não pode. Mas a esperança da cruz também nos mostra, nos ensina que qualquer dia pode terminar melhor do que quando o dia começou, porque é isso que nós vemos aqui. Olhando agora para o outro ladrão da cruz, ele também começou o dia condenado, e condenado com justiça por conta dos seus crimes, que são pecados, segundo as Escrituras. Mas ao final, irmãos, daquele mesmo dia, a história dele teve um desfecho diferente do primeiro, porque segundo a Escritura, esse homem entrou no paraíso com Jesus, totalmente perdoado, justificado e jubiloso. Esse cara começou o dia mal, mas ele terminou bem, ele terminou salvo. Igual uma frase que eu citei a semana passada, de que alguém disse que não se ele não se deslumbrava mais, né, com a forma com que as pessoas começavam, mas o que chamava a atenção dele era como as pessoas terminavam as coisas, não como as pessoas começam, mas como as pessoas terminam. E o que esse texto está dizendo para nós, irmãos, é que nunca é tarde para mudanças, nunca é tarde para arrependimentos. É muito provável que aqueles ladrões nunca tivessem visto ou conhecido Jesus até aquele dia na cruz. Talvez tenham ouvido a respeito de Jesus, porque a Bíblia diz que a fama de Jesus corria por todos os lugares, né? Mas para eles, Jesus naquele momento era apenas mais um criminoso como qualquer outra pessoa que poderia estar ali. Eles não tinham motivo nenhum para poder acreditar que se encontravam ali do lado do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Não, afinal, irmãos, o Gólgota era lugar onde morriam executados criminosos. Não era lugar para estar ali o Filho de Deus, não é? Então, por isso, talvez eles não tivessem sabido até aquele momento quem Jesus era.
Mas então o que teria feito com que um daqueles ladrões, ou que aquele segundo ladrão, parasse de blasfemar contra o Senhor e passasse a clamar pela ajuda de Jesus, entendendo que Jesus era o Filho de Deus? Ele certamente, irmãos, ouviu a oração de Jesus um momento antes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Só um homem diferente, só um homem de outro mundo, um homem de outra natureza, oraria daquela maneira num momento como aquele. As palavras de Jesus naquele momento, irmãos, elas penetraram profundamente no coração daquele miserável pecador. Querido, há esperança para qualquer pessoa, para qualquer pecador, enquanto houver vida, enquanto houver sopro de vida. É possível alguém sair do fundo do poço e ser transformado numa nova criatura. Você já deve ter ouvido a história, por exemplo, de Agostinho, ou Santo Agostinho, né, como ele é chamado. Ele é um importante teólogo da igreja cristã. Mas a história de Agostinho, ela foi marcada por uma vida descontrolada, uma vida desregrada, uma vida imoral, uma vida escandalosa, perniciosa, libertina, sabe, de tudo quanto é jeito, desde a sua juventude até o início da sua fase adulta. Mas a sua mãe, o nome da mãe de Agostinho era Mônica. Essa mulher, ela foi incansável na sua oração por seu filho, irmãos. E a história diz que essa mulher recebeu pela graça divina o fruto das suas orações. Agostinho abandonou aquela vida e foi transformado pelo poder do Senhor. E hoje os escritos de Agostinho são riquíssimos, tanto para a igreja cristã quanto para a vida cristã. E entre os muitos frutos da vida de Agostinho, Agostinho escreveu um livro chamado Confissões, e ali ele conta da sua experiência, né? E nesse livro Confissões, ele deixou registrado ali uma das mais simples, mas mais sublimes e arrebatadoras orações de todos os tempos. Uma oração tão profunda e tão cheia da graça de Deus, uma oração de 3 palavras que diz assim: tarde eu te amei. Essa foi a oração de Agostinho: tarde eu te amei. Irmãos, essa também poderia ter sido a última oração daquele ladrão da cruz. E ao que parece, ele também não quis durante toda a sua vida seguir os ensinamentos das Escrituras, e isso levou a ter como resultado na sua vida a morte de cruz, irmãos. E a gente sabe, infelizmente, muitos hoje caminham longe dos caminhos do Senhor, estão desviados da verdade de Deus, que ouviram e aprenderam na infância, mas não querem seguir esse caminho. É impressionante, irmãos, a quantidade de crentes desviados. É impressionante a quantidade de filhos de pastores desviados, vivendo vidas perdidas, dissolutas, seja nas drogas, seja no crime, seja nas imoralidades. Vá a um presídio e pergunte ali, faça um levantamento nas casas de recuperação, quantos daqueles vieram de um lar cristão, vieram de um lar que receberam na sua infância a palavra de Deus. É impressionante, muito mais do que esse, a quantidade de pessoas ainda que não conhecem o Senhor e que caminham distante de Deus, e todas essas pessoas precisam receber do Evangelho de Jesus Cristo para a salvação das suas vidas e para ter uma nova vida. Assim como esse homem que naquele último dia de vida, nas últimas horas de vida, ele foi tocado pela graça divina e ele reconheceu Jesus como o único que poderia mudar o destino final da sua história, porque a esperança para a sua vida estava apenas em Cristo Jesus. Quando esse homem ouve dizer nas palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, há um derramar de Deus sobre a vida dele, ele cai em si e arrependido, ele orou reconhecendo que ele precisava de perdão. Por quê? Porque ele não poderia fazer mais nada, mas Jesus podia fazer e fez. Assim como Deus podia fazer e ainda pode fazer pela vida de qualquer pessoa. E ali na cruz, esse homem tocado, aquele homem suplicou por ajuda ao homem certo, no momento certo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor se lembrou dele. A palavra de Deus nos diz ali em 1 João, capítulo 5, verso 11 e 12, o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho.
Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida eterna é esta. A vida eterna não é algo, irmãos, não é algo para o futuro. A vida eterna é algo para o presente, para vivermos hoje. A esperança triunfa sobre o remorso. A misericórdia é reconhecida como mais poderosa que o pecado quando nós olhamos para esse texto. E apesar dos nossos erros, apesar do nosso passado, apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, apesar da nossa personalidade perturbada, pervertida muitas vezes, complicada, apesar do que desejamos que nós fôssemos diferentes do que nós somos hoje, nunca é tarde demais para o arrependimento, nunca é tarde demais para a redenção, nunca é tarde demais para haver uma nova vida em Cristo Jesus, enquanto existir fôlego de vida. Graças a Deus por isso, glória a Deus por isso, meu irmão e minha irmã. Isso então nos leva ao terceiro e último ponto desta mensagem sobre esperança. Que na esperança da cruz, a salvação ela pode acontecer nos cenários mais desfavoráveis, mais improváveis, mais conturbados que existir sobre a face da terra e na história humana. O verso 43 fala assim: Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Irmão, minha irmã, qualquer ambiente é cenário e campo onde a graça divina pode e deve atuar, porque a palavra de Deus diz que não há impossíveis para Deus. Todo ambiente, inclusive a vida humana, sempre vai ser um ambiente desfavorável, sempre vai ser um ambiente inapropriado, exatamente porque a luz de Jesus ainda não está ali, e é ali que a graça de Deus deve estar. É ali que a luz do Senhor deve entrar, iluminar e dissipar as trevas do coração, da mente, da vida e transformar definitivamente. Não existe ambiente impróprio, irmãos. Não existe cenário desfavorável onde o poder de Deus não pode atuar e transformar. Aquele ladrão, ele que pede a bênção da salvação eterna, ele recebe. A Bíblia diz que o Senhor recebe a oração do contrito e do abatido de espírito, irmãos. A salvação e a vida eterna não é algo futuro, como eu disse, mas é algo presente, é para hoje. Ele diz assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso, irmãos. A palavra de Deus nos diz, João 17,3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único, o verdadeiro, Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Não há cenário inapropriado, não existe cenário desfavorável a qual Jesus Cristo não possa entrar e transformar definitivamente. Veja, a palavra de Jesus para aquele homem é de certeza. Ele não diz para aquele homem: talvez a gente se encontre no paraíso, ou um dia, quem sabe, a gente se encontre no paraíso, ou talvez a gente se encontre num lugar intermediário. Não, é hoje. Verdadeiramente hoje você vai estar comigo no paraíso. A graça de Deus não é para o futuro, a graça de Deus é para o presente. Jesus está cumprindo uma promessa que ele mesmo disse em João capítulo 6, verso 37: todo que o Pai me dá virá a mim, e todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Oh, meu irmão, minha irmã, aproprie-se dessa palavra em nome de Jesus. Veja, essa palavra não é apenas a vida daquele homem que é inapropriada quando a gente olha para esse texto. Quando a gente olha para esse texto, todo aquele momento ele era inapropriado. Tudo que aconteceu, desde a prisão de Jesus, a sua caminhada carregando a cruz, a sua humilhação e a zombaria sofrida, a coroa de espinhos, a crucificação, a opinião pública toda contra o Senhor Jesus, tudo isso. E não havia ninguém, não havia uma alma sequer no meio da multidão, erguendo o dedo e gritando assim: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nada e nem ninguém. Não era apenas a vida dele que era inapropriada, a situação histórica era inapropriada. No entanto, apesar desses obstáculos, apesar dessas dificuldades no caminho da fé, esse homem recebeu a salvação e o senhorio de Cristo para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, como é que a gente pode explicar essa fé e essa compreensão espiritual em uma circunstância como aquela? Como nós podemos explicar o fato de que aquele ladrão tomou para si como Deus um homem moribundo,
um homem sofredor, ensanguentado, um homem crucificado. Não houve apelo, não houve uma música de fundo, nenhum dos acontecimentos sobrenaturais que ocorreram após a morte de Cristo não havia acontecido ainda para que houvesse um apelo à alma, às emoções e aos sentimentos daquele homem. Não pode haver explicação à parte da intervenção divina e da operação sobrenatural do Espírito Santo na vida daquele homem, na minha vida e na sua vida. A fé em Cristo daquele ladrão foi um milagre da graça. A fé em Cristo de qualquer pessoa, em qualquer circunstância, em qualquer condição, é um milagre exclusivo da graça de Jesus Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, nunca desista de orar pela conversão do seu filho, pela conversão do seu marido, pela conversão da sua esposa, pela conversão do seu pai, pela conversão da sua mãe, pela conversão dos seus amigos, dos seus primos, dos seus tios, de quem quer que seja, por pior que seja a situação que eles se encontrem, porque não há obstáculos para o poder e a graça de Deus em Cristo Jesus. É por isso, meu querido irmão, que não existe lugar apropriado ou desapropriado para a salvação agir. Não existe coração endurecido que a salvação não possa quebrar. Não existe cegueira ou trevas espirituais que a luz da graça do Senhor não possa curar ou dissipar. Não existe. É por isso que a palavra de Deus diz em Isaías: agindo Deus, quem pode impedir? É por isso que Lucas vai além e diz assim, que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Jamais duvide do poder de Deus, meu irmão, minha irmã. Jamais duvide do poder de Deus para salvar. Jamais duvide do poder de Deus para transpor qualquer obstáculo. Jamais duvide do poder de Deus, que o poder de Deus pode transformar o maior e pior miserável que existe. Jamais coloque obstáculos onde Deus não colocou, porque para o Senhor não há impossíveis. É por isso que Paulo diz em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Deus salva quem Ele quer, onde quiser, quando quiser e do jeito que Ele quiser. Deus escolheu salvar aquele ladrão sob as circunstâncias mais desfavoráveis e mais inapropriadas possível, para que nenhuma carne se gloriasse na sua presença. Portanto, eu queria concluir esta mensagem dizendo que Jesus Cristo é a esperança que a humanidade precisa. Jesus Cristo é a esperança que a humanidade precisa. Por isso a segunda palavra da cruz é esperança. A esperança da cruz é onde encontramos a redenção de todos os nossos pecados. A esperança da cruz é onde o controle da vida passa a ser de Cristo, para que o vazio da incredulidade possa ser preenchido pelo amor de Deus. A esperança da cruz é o lugar da redenção eterna, mas também de segurança presente hoje, onde todas as piores agonias e os piores medos são dissipados. E por fim, a esperança da cruz é o Filho de Deus, morrendo no seu lugar, para que você possa receber a vida dele, transformando um cenário de desespero e morte numa realidade de vida e paz, real e permanente. Esperança. Essa é a segunda palavra de Jesus na cruz, para a minha vida, para a sua vida e para a humanidade. Vamos orar? Senhor, obrigado pela esperança que nós podemos ter em Ti, e só no Senhor. Não existe absolutamente nada, ó Deus, que possa impedir que o Senhor haja em favor do homem caído, em favor do moribundo, em favor do homem e da mulher que estão longe do Senhor, cegos espiritualmente. Não existe nada, Senhor, não existe poço mais profundo a qual a mão da graça não possa alcançar e trazer à superfície e dar nova vida. Em nome de Jesus, ó Deus, nesta hora eu clamo a Ti, que esta palavra caia, Deus, sobre
a vida deste homem e desta mulher, crente ou descrente, que ela caia sobre ela e entre no seu coração e na sua mente com o poder dos céus, para que essa certeza, Deus, fique gravada na sua mente, no seu coração e na sua alma, Deus, que nada possa arrancar isso de lá, em nome de Jesus, e que isso transforme a esperança deste irmão e desta irmã, deste amigo e desta amiga, que ele possa crer que em Cristo sempre haverá esperança, que sempre há esperança de mudança, de transformação, de arrependimento, enquanto houver fôlego de vida, e que nada é impossível para o poder de Deus. Que a tua palavra, Senhor, que é o poder de Deus, seja, ó Deus, como um bálsamo, mas seja poderosa para marcar a vida deste homem e desta mulher que me ouve nessa hora. Eu oro, Deus, pedindo ao teu Espírito que aplique esta verdade em nós. E eu faço nos méritos de Jesus na cruz e para a glória de Deus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.